gostoso que a irmã faz com todo carinho, amém? Agora nós vamos para a palavra de Deus. Há mais algum aviso? Não, né? Pastor Walter, por favor. A graça e a paz, igreja. Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia no livro dos Juízes, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 1 até o 6. Enquanto você abre sua Bíblia, você que trouxe Bíblia, ao final, no horário da conclusão da mensagem, os irmãos do louvor já podem retomar aqui. E também depois do culto, reunião com a diretoria da igreja para a recepção de novos membros. Amém? Juízes, capítulo 6, versículo do 1 até o 6, depois o capítulo 7, de 1 até o 7. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam Israel sustento algum. Nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Capítulo 7, de 1 a 7. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale, defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas tuas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a, obrigado. Pois aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais. Faze-os descer as águas, e ali os provarei. Aquele de quem eu te disser: este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser: este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda se retire, cada um para o seu lugar. E agora o versículo 20 até o 22. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros, e seguravam na sua mão esquerda as tochas e na direita as trombetas que tocavam. E exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. Permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Ao soar as 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu rumo de Zererá, até Bet-sita, até o limite de Abel-meolá, acima de Tabate. Até aqui a leitura. Vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor,
A palavra é boa, poderosa e eficaz. E eu peço, no poder do Teu Espírito Santo, que o Senhor fale conosco, meu Pai amado, que a nossa mente agora, meu Pai amado, seja cheia da palavra, que o nosso coração se alegre, meu Pai amado, com o poder da palavra. Ministra, Espírito Santo, Tu tens a liberdade, e eu oro em nome de Jesus. Amém. O título da mensagem é Quando as probabilidades são contrárias. Quantos homens nós temos de um lado de Israel? No final da conta, 300. No lado dos midianitas, amalequitas e povos do Oriente, quantos são? Multidão como de gafanhotos. Era tanto o número que o escritor ele não relata. E aí, qual é a probabilidade disso dar certo? Nenhuma. 300 homens contra milhares e milhares e milhares. É muita gente. Probabilidade zero. E aí, quando a nossa probabilidade está nesse nível, o que nós fazemos? Tem duas coisas que normalmente as pessoas podem fazer. Primeira, parar e desistir é uma opção. Vamos logo parar, entregar logo, vamos nos render. Mas o jugo da opressão dos midianitas era muito forte. Era forte ao ponto do comprometimento da própria vida. Então, agora, parar não é a opção melhor. Por quê? As colheitas, as lavouras, as plantações estavam comprometidas. Eles vinham como bandos, pisoteava tudo com seus camelos, com seu exército, pisoteava, ao ponto em que Gideão estava escondido num lagar, porque ninguém ia pressupor que no lagar alguém estava malhando trigo. Então ele está escondido ali, ele está com medo, todo mundo está com medo, tem o diálogo dele com Deus, ele fala com Deus e ele está com medo, ele fala, porque eu sou pequeno, eu não posso, eu não consigo, e Deus não está dando crédito nessa conversa dele, porque Deus sabe que nós somos pequenos mesmo. Nós somos assim, nós somos fracos, diante de muitas situações nós somos pequenos. A nossa capacidade de vitória é nula diante de muitas situações. E aí nós temos uma outra opção. Continuar suportando a situação também não vai resolver o problema. Suportar, reconhecer, coisa já está ruim. Agora, em terceiro lugar, quando nós temos essas pressões, sejam elas de quais natureza forem, nós reconhecemos a nossa pequenez e nos voltamos para a grandeza dele. Nos voltamos para buscar auxílio do Senhor. Essa é a opção mais espiritual e é a opção mais lógica. Você concorda comigo? Não tem condição humana. Então, vamos partir para o espiritual e aí vamos buscar, então, nessa lógica, essa opção. Só que tem uma coisa. Quando você buscar o auxílio de Deus, não se assuste. Porque a lógica de Deus é diferente da nossa. Então, toma cuidado. Diz no capítulo 6, no versículo 5. Os inimigos vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar. E é nessa hora, contra essa multidão que não se pode contar, é que vem uma lógica de Deus. Gideão, resumindo a história, nós vamos com 300. Gideão, você vai com 300. Com 300 contra essa multidão. E aí a gente fica preocupado. Senhor, mas
Mas não tem lógica isso. É porque nós estamos acostumados a trabalhar na lógica humana. As coisas aqui da terra nos assustam. Por que que elas nos assustam? Porque a gente é natural. O primeiro olhar que nós damos para tudo é sempre um olhar natural. Aí, quando a gente olha no natural, às vezes a gente vai para o segundo olhar, que é o espiritual. Muita gente nem vai para isso, ela já fica prostrada no primeiro olhar. Mas quando nós buscarmos esse auxílio do Senhor, Ele vai fazer alguma coisa. Então não se assuste, deixa Ele fazer. Deixa Deus trabalhar. Essa lógica de Deus, de escolher 300 para tantos milhares, tem uma outra batalha que o povo está vindo em 1.100.000 de etíopes. 1.100.000. Era muita gente. Aqui, provavelmente, era mais, porque tinha união de povos, estava muito feia a coisa. Aí, a gente fica a se perguntar, por que que Deus age dessa maneira? Por que que Deus faz isso com a gente? Por que que Ele não pega e não trabalha a gente numa lógica humana? Porque Ele não quer que a gente seja assim. Nós somos crentes, nós somos cristãos, e Ele quer nos pensar mais para o alto. Ele quer nos colocar mais altos. E quando eu fiz essa pergunta, por que Deus age assim? Eu me lembrei de 1 Samuel 14:47. Por favor, coloca aí. 1 Samuel 14:47. Não está batendo. Não, desculpa, é 17:47. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, Ele vos entregará nas nossas mãos. Ali em 1 Samuel é outra situação que a lógica não dá certo. O que é esse texto aí? O que é que vai falar ali? Davi e o Golias. O gigante tem 3 metros de altura. O Davi é provavelmente um adolescente de 16 anos, sem qualquer tipo de experiência em guerra. Ele não tem armadura, ele não tem espada. E aí ele vai dizer essa palavra aí. Esta multidão vai saber que o Senhor salva, mas não é com espada e nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Do Senhor é a guerra. Quantos estão em batalha aqui? Eu estou em batalha. Eu estou em batalha. Esses dias nós saímos aí dando 7 voltas de fé em nome de Jesus em volta daquilo que a gente está pleiteando. E nós fomos lá orar. E tem gente que fala, esse negócio aí é bobagem. Bom, ontem eu pisei num lugar que se é bobagem, então Deus respondeu numa bobagem muito grande. Porque quando éramos do Parque Jandaia, minha irmã se lembra, nós demos 7 voltas em volta do Parque Jandaia. Aquilo era pura terra. Quem conhece o Parque Jandaia? Tem alguém que mora no Parque Jandaia? Tem não, né? Aquilo era pura terra. Era terra, não tinha farmácia, não tinha padaria. E eu vou falar uma palavra agora que poucas pessoas vão saber, não tinha orelhão. Você já sabe o que é um orelhão, Maria? Sabe? Puxa vida, né? Você está ficando velha, hein? Ou então você está lendo muita internet, né? Não tinha orelhão, não tinha nada. E aí nós começamos, Deus nos deu essa direção. Deem 7 voltas em volta do Parque Jandaia. E nós íamos lá em cima pela estrada do Copiúva e passamos cá embaixo. De novo naquela estrada. Essa estrada, para vocês terem ideia, quando nós começamos a ir para o Parque Jandaia, não existia marginalzinha cá embaixo. Não tinha esse acesso. Para ir para o Parque Jandaia, a gente tinha que dar a volta pelo São Daniel, saía lá por cima, onde tem o farolzinho na estrada do Copiúva, a gente saía ali. Era lama, em dias de chuva, irmãos, o carro voltava aquela lama, tinha lama em cima do teto,
era terrível. E nós começamos a orar, e nós pedimos: Senhor, dá tudo isso aí que nós estamos falando, fecha boteco, fecha terreiro de macumba. E eu passei lá ontem, né? Já passei outras vezes também. E ontem eu me lembrei desse fato. Estrada do Gopiúva, irmãos, não tem um espaço vago. Aquele lado direito, onde hoje é condomínio, tem prédio ali até dizer chega, né? Devia ser essa multidão aqui de gafanhoto também, que tem prédio ali até. Não tinha nada, era puro mato aquela parte direita. E algumas construções para o lado de baixo, para o lado esquerdo dessa avenida. Deus fez tudo aquilo que nós pedimos. Então nós temos que ter fé. Nós temos que andar nesse chamado de Deus e na lógica de Deus. E as coisas funcionaram. Tem muita gente que fala: esses crentes são malucos, isso aí Deus fez lá com Josué, e aí derrubou a muralha, etc. e tal, mas não é mais para ficar dando volta, porque isso acabou. Bom, problema de cada um sabe o tamanho da sua luta, cada um tem um Deus no seu coração, que é desse tamanho, que é grande, que é enorme. Meu Deus não tem tamanho não, meu Deus é ilimitado. Meu Deus se curva para olhar para a terra. Você já pensou num negócio desse? Deus se curva. A Bíblia diz que a terra é o banquinho onde Deus coloca o pé. Que chique, né? É o banquinho, é o escabelo de seus pés, é o banquinho de seus pés. Deus age assim porque a batalha é dele. A batalha é dele. O que Deus quer ensinar para a gente com isso? Essa é uma palavra-chave da mensagem de hoje. Dependência. Deus quer nos ensinar hoje dependência. Nós quer que nós dependamos dele. Nós temos condições para muita coisa, mas quando a coisa fica lá extrema, dependência 100% dele. Dependência dele. Segundo, comunhão. Mas só é dependente de Deus quem conhece a Deus. Porque se você não tiver comunhão com Deus, você nem sabe se vai dar certo ou não. Então, quando a gente conhece a Deus, tem comunhão com Ele, a gente sabe, eu posso depender dEle. Deus não deixa ninguém perdido, Deus não deixa ninguém para trás. Terceiro, Deus quer nos ensinar a lutar da forma correta. Paulo disse uma vez: eu combato, não como esmurrando no ar. Paulo combatia, mas sabia o ponto certo, sabia como batalhar. E lá em 2 Coríntios, você pode pôr aí também, 10, os versículos 3 e 4. Porque, embora andando na carne, esses somos nós, andando na carne, não militamos segundo a carne. 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas. E põe o 5 também. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Você sabe onde é o lugar que Satanás mais ataca no crente? A mente. E aí ele está falando aí, ó, leva cativo todo pensamento à obediência de Cristo, porque quando você está na hora da batalha, na hora da luta, Satanás vem também, ele vai pressionar para você recuar, para você não crer, ele vai te fazer tentar parar, ele tenta te fazer parar a todo custo. Aí você leva o teu pensamento cativo à obediência de Cristo. Quando vierem as palavras negativas do inimigo, as palavras da incredulidade, diga para ele: sai daqui em nome de Jesus. E continua crendo em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você percebeu que domingo passado e hoje o Senhor está falando, né? Domingo passado disse para a gente usar a autoridade do nome de Jesus. Ele deu a ordem.
E o mar se aquietou. E aqui ele está dizendo para nós: dependam de mim, dependam de mim. 300 não ganha guerra contra milhares, nem milhão de pessoas. Não vai dar certo isso, não vai acontecer isso. Mas o Senhor na frente, Ele ganha a batalha sozinho. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Gideão e o povo de Israel estavam sob a opressão dos midianitas, que em conluio com os amalequitas e povos do Oriente, vieram contra ele. Quem te oprime? O que te oprime agora? A batalha do Senhor. Tem até uma canção assim, né? A batalha é do Senhor. Lembram dessa música? É velhinha, né? A batalha é do Senhor. Pensa naquilo que te oprime agora. Comece a falar o nome de Jesus sobre este negócio. Deixa Deus entrar com a estratégia dele. Não tem lógica, não procure lógica humana. Entenda a lógica dele, dependa dele, tenha comunhão com ele. E aí eu pergunto para você: o que você vai fazer? E eu já estou terminando a mensagem. A equipe de louvor já pode se colocar aqui. O que você vai fazer? Você vai parar e desistir? O que você quer fazer? Quem vai continuar aí? A batalha está feroz? A probabilidade para o teu lado não está muito bonita? Fica tranquilo que para Gideão também o negócio estava feio. Estava feio. Deus é bom. Olha o que ele fez, Gideão. Divida o seu exército de 300 homens em 3 companhias de 100. Todo mundo vai levar um cântaro, um vaso de barro. Todo mundo vai levar tocha na mão. E vocês vão rodear o arraial do inimigo. E tinha que ser um rodeio bem espaçado, né? Que 300 para rodear a multidão tinha que ser bem espaçado. E aí ele falou o seguinte: quando eu gritar, vocês gritam. Quando quebrar o cântaro, todo mundo quebra junto e levante as suas tochas. Irmãos, neste momento, sem espada, sem lança, com grito, quebrar vaso e tocha na mão à distância, ali o Senhor trouxe vitória. Isso não tem lógica humana, isso não funciona humanamente, porque a batalha é do Senhor. Ali o Senhor trouxe a vitória. Eles começaram tão apavorados que ficaram, irmãos, no meio do escuro, começaram a lutar uns contra os outros. Um virou a espada contra o outro contra um, e eles estavam matando-se uns aos outros. De maneira que esses 300 aqui, ó, o que eles tinham na mão? Cântaro, tocha e grito. É isso, meu irmão. Nós temos as opções: parar ou desistir, ou, de fato, depender de Deus. Amém? Fecha teus olhos. Aleluia. Vamos depender do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Quem está na batalha aí? Quem entendeu essa palavra fica em pé. Quem está na batalha, quem entendeu a palavra e que vai tomar essa atitude. Senhor, o Senhor está mandando eu depender. Então eu vou depender. A lógica do Senhor é diferente da minha. Eu não estou entendendo. Às vezes nós não entendemos coisa alguma. Deixa Deus agir. Senhor, as batalhas que o teu povo enfrenta são variadas. Cada um tem a sua luta, Senhor meu Deus. Nós temos as nossas, eles têm as deles. E eu peço que o Senhor coloque a tua mão, meu Pai amado. A lógica do Senhor é maior. Meu Deus amado, se precisar, que eles deem 7 voltas também.
Eu dei 7 voltas, eu creio na vitória, Senhor, meu Pai amado. Os teus filhos também, meu Pai amado, vão ter a vitória, meu Pai amado, espada pelo Senhor e por Gideão. E ali o Senhor colocou a vitória, meu Deus amado, para o povo do Senhor. E hoje não é diferente, porque o Senhor não mudou. O Senhor é um Deus vivo que opera milagres no dia de hoje também. Abençoa meus irmãos, cada um de nós, meu Pai amado, nas nossas coisas que estão agora como batalha. Entra nesta guerra, Senhor, meu Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus, aleluia. Glória a Deus. Todo o povo de Deus em pé. Nós vamos terminar com aquela canção da bênção. Quantos gostaram da canção, né? Hoje nós vamos cantar de novo, amém?